Fala comigo, pessoal, tudo bem? Aqui é o Ramon. E aqui é Cristina. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante. Qual o valor que um casal basicamente gasta aqui durante 30 dias em Portugal? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, né, que a gente viaja, faz algumas viagens aí e também mostra o nosso dia a dia, nossa realidade. Seja bem-vindo ao canal. Antes de qualquer coisa, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, tá bom? Deixasse o like e também ativasse o sininho de notificações. Para quem é novato no canal, eu quero apresentar aqui a minha esposa, né? Ela é Cristina e ela é romena e atualmente vive aqui em Portugal há 17 anos, então ela também já é portuguesa. Pessoal, então a gente vai passar aqui a nossa base, né? De acordo com o que a gente vive, mas basicamente é isso que todo português aqui vive, né? A gente vai começar falando dos arrendamentos, né? Se a gente pagar aqui o arrendamento dessa casa, ele fica entre 721 e 750 euros. Isso porque minha esposa é portuguesa e deu 3 calções antecipados na época. O que significa isso? Que para ela entrar para essa casa, ela teve que juntar um dinheiro de uma forma que praticamente impossível para dar de entrada para que você fique nessa casa, meu bem. E por que os arrendamentos estão tão caros aqui em Portugal? Explica isso principalmente para as pessoas que estão no Brasil, que muitas vezes não entendem e muitas pessoas falam assim: ah, mas você ganhou, o salário aí está 870 euros, isso dá quase 5 mil reais. Sim, mas a gente também gasta em euro, inclusive a gente gasta média de 750 euros com aluguel. Por que está tão difícil o arrendamento, meu bem? Em primeiro lugar, as rendas são muito caras hoje em dia, porque durante os anos todos, desde quando eu estou aqui, vi significativamente a renda aumentar muito. Hoje em dia, muitas famílias têm dificuldade, mesmo ganhando 870 euros. É uma sorte ter uma casa onde consegues pagar de 721 a 750, porque de resto é muito caro. Eu, pelo que vi, um T0 aqui perto, 1.200 euros. Não é toda pessoa que consegue pagar isso. É verdade, pessoal. A minha esposa tocou num assunto importante que a gente paga 721, por quê? Porque ela já fez esse contrato há quase 4 anos atrás, porque normalmente não tem como pagar isso, entendeu? Então, eu vou passar para vocês agora aqui os outros gastos que a gente faz aqui. Eu vou passar para vocês agora o gasto de água, luz e gás. Então, vamos lá. Pessoal, a gente gasta aqui aproximadamente entre 20 e 30 euros com água. Esse é o valor base aqui. E é o valor base que uma pessoa normal também vai gastar aqui. Eu estou falando uma pessoa normal. Se for uma família grande, você pode dobrar isso até 3 vezes mais. Então, a gente colocou aqui entre 20 e 30 euros a água, tá bom? E passando para a luz, a gente gasta aqui entre 40 e 60 euros, né? Depende muito do que você tem. Se tem muitas coisas dentro de casa, se no verão você usa aí os ares condicionados, que aqui tem, a gente não tem, a gente usa mesmo ventilador do mais simples mesmo, até porque é difícil, né, meu bem? Sim, sim. É difícil, como os salários não compara com os da renda, é muito pequeno e então a gente tem muita sorte em pagar uma água assim em conta, porque há muitas famílias que não conseguem pagar nem sequer água, nem sequer luz. Se você ficar todo o dia em casa, você acaba por gastar muito luz e aí a conta no final do mês é muito grande. É verdade, pessoal. É verdade, minha esposa tocou nesse assunto. Por quê? A dificuldade aqui, e quando falo dificuldade, não é só por minha esposa ou por mim, nós aqui que é casal. Essa dificuldade vem em Portugal devido à imigração descontrolada. A gente hoje tem 1.700.000 imigrantes em Portugal. Isso quer dizer o quê? Se o país tem 11 milhões de habitantes, a gente tem quase 15% só de imigrante. E o problema não para por aí, porque os imigrantes que contribuem com o país, igual eu no meu caso, mas assim, é muito difícil mesmo dois trabalhando, entendeu? Mesmo os dois trabalhando é muito complicado. Então, a imigração chegou, está descontrolada, né? Muitas pessoas vieram para cá de outros países, principalmente da Índia, do Brasil, da África.
e desses países. E isso acaba complicando, por quê? Só em Portugal tem 1.700.000 imigrantes e desses 1.700.000, apenas 300.000 ajuda a Segurança Social, que no caso quer dizer o quê? Que ajuda pagando ali do seu salário para ajudar o governo. Sendo assim, 1.500.000 ou 1.400.000, em média, vive às custas do governo. Né? A gente tem por aí muitas pessoas que vivem com benefícios, né? Por ter filhos, por ter por asilo também, tudo isso quem paga somos nós, sai do nosso bolso. Portanto, que o salário base aqui que a gente recebe, né, é 870 euros, mas desconta. Esse desconto fica aproximadamente entre 130 euros, entendeu? Isso na base do salário mínimo. Agora imagina quem ganha um salário e meio, por exemplo, entendeu? E a gente vai falar aqui sobre o gás, né? O gás aqui de cozinha, ele está entre 34 e 37 euros. Se você for cliente da loja, né? Como a gente é cliente, a gente paga 34, 35. Se você não for cliente, você paga aí 37, 38 euros aí o gás, né? Então é complicado. E no meu caso, né, como eu tenho uma filha no Brasil, eu pago a pensão. Né? E a pensão no Brasil é 30% do salário brasileiro. Isso equivale entre 455 a mais ou menos aproximadamente. É muito puxado, porque dá 74, 75 euros. Pode parecer que é pouco, mas quando você junta com as outras coisas, que inclusive no final eu vou mostrar para vocês o valor total que a gente gasta aqui, você vai ficar impressionado. Vamos passar agora para a alimentação média, né? A gente tem uma média de gasto com alimentação de 175 euros a 200 euros. Mas é 175 geralmente. E olha que nós dois somos muito econômicos, né, meu bem? Sim, somos econômicos, porque esse dinheiro quase que nos fica mais para a frente, porque não, nós vamos ver as coisas que estão em conta e então o que é melhor também para a nossa saúde. É verdade. Aqui em Portugal, as coisas parecem ser baratas quando você chega, mas quando você tem uma família, isso muda muito, né? E esse 175, né, que a gente gasta os dois, se for analisar bem, é um valor até em conta, porque geralmente as pessoas aqui fazem compra entre 300, 350, 400 euros uma família. Então, só nós dois, a gente gasta aí nessa média, 175 euros, que é uma alimentação. A gente come bem, né? A gente come bem, mas também não come tudo que pode comer, né, meu bem? Não é bem assim. Não, não, nós comemos mais legumes, frango, eh, mais saudável e também mais em conta. Não Exatamente. vamos esticar assim muito o orçamento. Exatamente, até porque picanha aqui não é caro, mas também se você tirar para comprar uma picanha, vai te tomar 30 euros aí, 25 euros, aí é complicado. Porque quando se fala de euros, pessoal, o pessoal não entende que 10 euros é muito dinheiro aqui, entendeu? Vou passar agora aqui para os nossos passes, né, meu bem? O que funciona os passes de ônibus? Aqui, para a gente andar de ônibus, estou falando de ônibus por causa do Brasil. E quem está aqui em Portugal é autocarro. Os autocarros, os ônibus, a gente tem que pagar uma taxa ali, um cartão que a gente tem, né? E esse cartão, ele libera para a gente rodar 30 dias, ao invés de você pagar todo dia, sai mais caro. No meu caso, eu pago 40 euros, né? No meu caso, eu pago 40 euros. Da minha esposa, ela paga 30 euros, o dela. Então, o total fica aí em 70 euros, mais ou menos. Então, assim, esse passe, a gente tem que pagar ele. Não tem como não pagar, porque a gente tem que andar na cidade. Então, não é fácil, entendeu? Inclusive, meu bem, a gente vai passar aqui agora para outras coisas que a gente acaba gastando, né? Aqui que eu estou vendo aqui, ó, na nossa listinha. Eu estou colocando aqui 77 euros de coisas que emergenciais que aparecem. Suponhamos que você precisa ir no médico com urgência. No caso da minha esposa, pode sim acontecer dela precisar ir. Até a mim mesmo, machuco ali. Porque aqui, meu bem, os médicos, a gente tem que pagar o médico. Por mais que algumas pessoas têm médicos de família, aqui você tem que pagar. Uma consulta parece que não, mas é 20 euros, 30 euros. Então eu coloquei aqui 77 euros, a base de coisas médicas que você pode gastar, né, meu bem? Sim, e aqui também, muita gente sabe como funciona o sistema aqui de saúde. Você tem que ir de manhã às 3 da manhã para ver se consegues uma vaga e muitas vezes não consegues. Então o que é que acontece? Às vezes temos uma emergência, como é que vamos tratar de nós? Exatamente. Porque no centro de saúde é muito difícil encontrar uma vaga.
Exatamente. Minha esposa tocou no assunto que vai ser até tema para o próximo vídeo. O sistema de saúde aqui em Portugal é muito precário, é muito difícil, justamente pela imigração. A gente foi atualmente agora, eu fui pegar uma ficha para minha esposa e fiquei impressionado, tinha quase 100 pessoas na fila. Dessas 100 pessoas que estavam na fila, se tiver 30 portugueses, era muito. Então, é complicado, entendeu, pessoal? Muitas das vezes a própria imigração acaba atrapalhando. A gente vai passar aqui agora para os planos de celular, porque, pessoal, se você tem um celular, se eu estou aqui falando com você, a gente precisa de um plano de celular para ligar, o básico. Estou falando aqui o básico, plano básico. Eu, por exemplo, tenho um plano básico que fica entre 20 e 25 euros. É um plano básico mesmo, para você ter ali 100 gigas no mês, não precisa gastar muito, entendeu? Já a minha esposa, o plano dela fica entre 18 e 25 também. É mais ou menos É, isso. mas, Básico, né, meu bem? sim, é básico, mas agora básico é o máximo que a gente consegue. Sim, existe outros planos, né, que você pode pagar de 20, de 30, até de 50, mas a gente não faz isso até porque nós não tem essa condição. Sim, neste momento não. Nesse momento, não. Eu, quando vim para Portugal, inclusive hoje, quero comemorar porque estou fazendo 3 anos que eu estou aqui em Portugal. Cheguei dia 5 de outubro de 2022. Exatamente 3 anos, né? E é uma comemoração para mim. Não foi fácil no começo, passei muita dificuldade. E aqui na listinha, né, a gente vai passar agora para o plano básico de TV. Você aí no Brasil, ou seja, na onde você está vendo esse vídeo, você tem uma TV a cabo na sua casa básica, né? Aqui também não é diferente. E a gente paga aqui na TV base de internet 40 euros. É o E é a básico. mais barata que tem, a mais em conta, né? Básico, canais só de TV mesmo, tem aqueles canais de Sport TV, nada daquilo, é só canais locais de Portugal mesmo. Mas é o que tem que ter, não adianta a gente fugir disso, entendeu? E aqui tem, eu coloquei aqui 18 euros de medicamentos extras, né? Que é alguma coisa que pode acontecer, no meu caso, entendeu? Geralmente gasta, às vezes não gasta. E a gente avaliando essa conta total, né? A gente coloca aí aluguel, água, luz, gás, eu pago uma pensão, né? A alimentação média, os nossos passes, tratamento, né? Com tudo que tem a ver com a saúde, plano de celular e a TV base e base de medicamento, o valor total é de 1.283 euros. Isso é uma base, pessoal. Tem mês que pode aumentar 50 euros, tem mês que pode abaixar 50 euros. Isso depende muito, entendeu? Mas a pergunta é, se você ganha 870 euros, como que você fica se você tem que pagar o salário de 1.283 no total para quitar suas dívidas? Pessoal, se você analisar aqui, 1.283 é o valor total que a gente gasta por mês. E como que eu ganho 870? Como que a gente faz para pagar as outras contas? É exatamente aí que eu quero falar com vocês, principalmente você, né, que já vive aqui, ou principalmente você que acha que está aí no Brasil, acha que as coisas são fáceis em Portugal. Eu geralmente, quando eu vim para cá, no começo, eu achei que realmente eu ia ganhar muito dinheiro, eu ficava pensando, pô, na época o salário não sei se estava 600 alguma coisa, não, eu vou ganhar uns 3.000 reais, é muito dinheiro, mas eu vou gastar também eu, então acaba sendo pior do que você viver no Brasil se você não tiver uma condição financeira. E aí a pergunta é, como você consegue fazer isso? Então, pessoal, a gente se vira nos 30, entendeu? A gente tem um déficit de 413 a 500 euros. Por quê? Costuma ser até mais, porque se o salário é 870, esqueceu daquele 123 que é descontado todo mês, então é muito complicado. Então, assim, a gente vive à base de que Deus faz as coisas para a gente. Mas quando eu vim para cá, geralmente, eu jurava que não seria assim, entendeu? E como a gente está aqui hoje, para quem não sabe, a gente vive em Lisboa, a terceira cidade mais cara do mundo, né, meu bem? É verdade. Estamos aqui a viver no centro de Lisboa e é muito caro aqui. Muito caro. E qualquer lugar de Lisboa, a base é essa, né, meu bem? Sim, mas seja aqui em Lisboa, seja fora de Lisboa, também as rendas são caras igual. Sim, e você que está aí no Brasil, principalmente, pergunta, mas por que os aluguéis subiram tanto? Principalmente quando minha esposa veio para cá, acredito que os aluguéis eram baratos, né? 3, 5 anos atrás. E por que subiu? Pela imigração descontrolada que veio para cá
principalmente pessoas que vieram para cá, encheram casas, fizeram coisas erradas. E como não tem vaga, quando você não tem vaga, você coloca o preço que você quer, entendeu? Então, assim, é Deus mesmo para fazer a obra. E a gente está falando aqui, pessoal, de coração, é de sinceramente mesmo isso que a gente está dizendo. Não estamos aumentando nem diminuindo. Essa é a base que a gente vive aqui em Portugal. E muitas pessoas, às vezes, que estão no Brasil, pensam assim: ah, eu vou ir para lá, porque está tudo bem, está tudo ok, vale a pena. Pessoal, primeiro que a gente sabe que hoje a imigração foi bloqueada, né, meu bem? Não tem como entrar mais aqui em Portugal. Eles bloquearam a imigração. Você só entra agora com visto específico na área. Um exemplo, piloto de avião, médico, entendeu? Soldador profissional, com diploma, não sei de quê. Então, assim, tá tudo difícil. Por que travaram? Porque se continuar entrando, a coisa vai piorar mais. Então, assim, o que eu tenho a dizer para você é, independente da sua situação, né? Independente do que você pensa de Portugal, Portugal não é tão simples assim. E a minha esposa está aqui, ela vive aqui há 17, quase 20 anos. Meu bem, como era antes e como está hoje a diferença? Então, antes, tu com 20 euros conseguias comprar muitas compras dentro do mercado. E Hoje em dia, no fundo do saco, se você conseguir comprar alguma coisa. É verdade. E a renda antigamente era de um T1, 180 euros, Olha isso. um T2, 300. 305 cêntimos, 305 euros. Era uma diferença muito grande. Face de agora. E quanto que está um T2 hoje aqui, onde a gente vive? Então, aqui do lado da nossa estrada, um T2, eles querem 1.200 euros. 1.200? E 1.300. 3 calções, mais uma renda. Como é que uma pessoa consegue pagar isso? Explica para eles o que é calção, vou explicar. O que é calção, pessoal? Suponhamos que você acabou de chegar em Portugal e você quer alugar uma casa. Primeiro que você vai ter que disputar com muitas pessoas. Segundo, você vai ter que dar 3 calções. O que é calção? É um aluguel. Se um aluguel é 1.200 euros, você vai ter que dar 1.200 euros vezes 3. Então, daria aí 3.600 euros. Eu vou fazer uma soma rápida aqui, só para você entender que isso não é brincadeira, entendeu? 3 calções. Olha mais aqui, ó, uma 3.600, entendeu? Isso, se eu for jogar aqui vezes 7, isso dá 25 mil reais. 25 mil reais para você entrar para uma casa, pessoal. Para analisar se isso é normal. Não. A pergunta é, por que as pessoas aumentaram o aluguel, o arrendamento nesses anos todos? Porque imigrantes chegaram em massa para cá. E pessoas pagam por isso. E os portugueses, principalmente, já estão em choque com isso, né? Mas isso não é assunto para a gente falar aqui. O assunto aqui é sobre o que a gente gasta. E a gente vai finalizar o vídeo. Antes de finalizar o vídeo, a gente quer pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, porque aqui a gente vai fazer a notícia rodar, conhecer lugares, né? Lembrando também que as pessoas, muitas das pessoas que estão no Brasil não entendem. Para a gente fazer uma viagem para 150, 200 quilômetros daqui, a gente paga 3 euros cada um. 3 euros cada um. Aqui as passagens são muito baratas para você rodar dentro de Portugal. Quando a maioria das passagens, o nosso próprio cartão libera para a gente aí rodar entre 100 e 150 na região toda, sem precisar pagar, somente com cartão. Então viajar aqui é muito fácil, né, meu bem? Sim, nós temos os passes que dá para irmos até Mafra, até Seixal, Oeiras. É verdade. Temos uma vasta onde podemos ir visitar sem ter que gastar Não. dinheiro. Exatamente. Por exemplo, para você que está no Brasil, para você entender, você está no Rio de Janeiro. Você conseguia ir até Cabo Frio, você conseguia ir até Três Rios, você conseguia ir até essas cidades toda vizinha só com o cartão que você paga, sem precisar pagar as passagens. Isso é bom. E quando você pega, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Belo Horizonte, até São Paulo, né? Você paga aí um valor de 10 euros, 6 euros, para você rodar aí quase 1.000 quilômetros, 600 quilômetros. Então, essa parte é boa aqui, entendeu? Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostaram, né? O valor total aí fica entre 1.280, um déficit de 430 a 500 euros. É Deus que faz a obra para que não falte nada para a gente. E desde o primeiro dia que a gente, né, meu bem, iniciou nossa jornada junto, por mais difícil que foi, Deus sempre esteve com a gente, né, meu bem? Sim, sem Deus a gente não é nada. Deus sempre esteve com a gente, entendeu?
Então esse vídeo é para você que talvez está aí no Brasil, está pensando assim, mas Portugal paga 870 euros, que dá aproximadamente 4.000 e tal. Sim, mas só um aluguel te toma 800 euros a 700 e tal euros, não faz sentido. Tira 80% do seu salário. 80% do seu salário. E como é que a pessoa come? Como é que a pessoa... Você nem consegue comprar nada lá fora, né? E tudo isso que eu estou falando aqui, para comprovar para você que isso é real, qualquer português ou qualquer imigrante que vive aqui em Portugal, eu peço, por favor, comente aqui embaixo quanto que você paga de aluguel aqui em Portugal. Comenta aqui embaixo para vocês entenderem, pessoal, que a coisa não é brincadeira, a coisa é muito séria. Então é isso, pessoal. A gente só veio aqui para falar sobre isso. A gente vai viajar para os lugares mais perto para não precisar gastar dinheiro. E vamos também mostrar para vocês o nosso dia a dia aqui dentro. Um dia nós vamos dar um tour olhando nossa casinha aqui, tá bom? E é isso, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, pessoal. Abraço e muito obrigada por assistir. É isso aí, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.